Bom dia, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem, independente do horário em que estejam aí ligados na nossa aula de história, mais uma. Nós vamos continuar o tema sociedade feudal, de onde havíamos parado, e nesse sentido é necessário que nós apenas lembremos que na aula anterior falamos a respeito das características gerais dessa sociedade estamental e das três principais ordens que a compõem: a ordem do clero, a ordem da nobreza e falamos da ordem dos camponeses. Entretanto, não aprofundamos a respeito da característica dessa terceira ordem, que será tema exatamente dessa aula. Então, pessoal, nós vimos que um dos principais elementos dessa sociedade é a ausência de mobilidade social, ou seja, o sujeito que nasce em um determinado estamento, nele permanecerá para o resto da vida, não sendo possível uma progressão ou uma migração para outro estamento. O sujeito que é camponês, assim permanecerá até o resto da vida. O sujeito que é nobre, assim também permanecerá. Os camponeses eram a maioria da população europeia que vivia sob a égide, sob as regras do feudalismo. E olhem só o que um bispo do período falou a respeito dessa camada social. Raça de infelizes que nada possui sem sofrimento. Fornecer a todos alimentos e vestimentas. Eis a função dos servos. Percebam bem, os servos eram aqueles que viviam em condições extremamente precárias de vida. Eles tinham apenas a força de trabalho e dependiam, então, de permanecer com a autorização de um senhor feudal em seu pedaço de terra. A eles era exigido que produzissem os gêneros agrícolas e que pagassem com a maior parte da produção, tanto os tributos ao senhor feudal quanto à igreja. Essa estrutura mantinha, então, essas duas camadas sociais, o clero, esses dois estamentos, e a nobreza, com privilégios em comparação à maior parte da população, aos camponeses. Além, os camponeses, então, eles não eram escravos, mas eles viviam numa relação de extrema dependência, era a chamada servidão para com os senhores, de modo que eles não conseguiam sair da terra, eles permaneciam presos nela para conseguirem garantir tanto a sobrevivência de si quanto dos seus familiares. Nós já vimos em aulas anteriores, no módulo 4, quais eram todos os tributos pagos por esses camponeses. Existiam camponeses que não estavam presos à terra? Sim, mas esses eram uma exceção dentro do feudalismo. Quem eram eles? Eram os chamados vilões. Até é daí que vai decorrer o termo, a conotação, ou seja, a significação dessa palavra como algo negativo. O vilão é aquele que vai basicamente se contrapor ao herói, que é o sujeito que tem características combativas, nobres. O vilão era aquele com quem o senhor feudal tinha que sempre agir com certa precaução, porque ele era o servo que migrava de terras em terras, trabalhava nelas sem se vincular ao feudo, mas tinha também que contribuir com os seus diferentes tipos de tributos que eram exigidos tanto pela igreja quanto também pelo próprio nobre que lhe concedia a possibilidade de trabalhar nesse pedaço de terra. Nesse sentido, eu vou pedir para vocês grifarem o primeiro parágrafo da página 157, os camponeses até difícil, e assim também como vou pedir para vocês grifarem de os servos até senhores feudais aqui, que é o terceiro parágrafo até o quarto parágrafo aqui, o último, da página 177. É interessante que há aqui uma interessante representação do que seria numa iluminura. Iluminura é nada mais, nada menos uma espécie de janela das diferentes igrejas que se construíram durante o período da Idade Média na Europa, que retratavam cenas tanto da vida de santos como de expoentes do clero, como também, em menor quantidade, a vida dos servos e dos camponeses. E aqui estão eles, né, colhendo uvas para a produção do vinho,
que era algo importantíssimo e ainda é na liturgia da Igreja Católica e do cristianismo. É muito interessante notar que a própria igreja legitimava essa organização social desigual, dizendo que os pobres tinham que sustentar esse tipo de situação como uma forma de manter um modo de vida longe dos prazeres dados pelos sentidos, uma vida de privação, para purificarem a própria alma. É nesse sentido que nós vamos agora para a página 179. Fé, poder e medo. Então, vejam só, nesse período, pessoal, a Igreja Católica possuía o que nós chamamos de monopólio ideológico do feudalismo. O que isso significa? Era o clero que dizia quais eram os valores morais, os costumes e comportamentos que os diferentes sujeitos que viviam presos à terra, os senhores feudais e os seus próprios membros deveriam se pautar nos diferentes tipos de relações sociais. Assim, como eu já havia explicado a vocês, que aos servos era exigido que vivessem uma vida de privações, ao nobre que era exigido que ele exercesse o poder e também combatesse usando as armas, enquanto o clero era responsável por resguardar a mensagem de Deus. O clero, na Idade Média, também estabelecerá uma concepção maniqueísta de mundo. Por que maniqueísta? Maniqueísta é o quê? É uma relação de dualidade, de dois polos, de dois lados. De um lado o bem, de outro lado o mal. Aqueles que se comportassem conforme os diferentes tipos de ordens, regras, costumes estabelecidos pela igreja, tinham a promessa do reino dos céus, enquanto aqueles que transgredissem e desrespeitassem qualquer tipo de mandamento ou dogma, ou seja, regra da igreja, a eles era dado então apenas o inferno. E assim foram construídas várias imagens em torno do que representaria tanto esse paraíso, o céu, quanto o inferno. Os deuses do Oriente Médio, das culturas politeístas, passaram a retratar a imagem do diabo, do demônio para a igreja. E, diferentemente do que aconteceu com as outras religiões que nós estudamos até agora, que tinham não uma concepção maniqueísta entre bem e mal, mas uma concepção de que todos os seres dotados de alma, no caso da Grécia, por exemplo, iam para o mesmo local, que era o mundo dos mortos. E ali eles passavam por uma purificação e poderiam reencarnar. A igreja, ao contrário dessa crença, acreditava o quê? Que existia uma dualidade entre o corpo e a alma, entretanto, o paraíso, ou o reino dos céus, era dado apenas àqueles que, eternamente, àqueles que seguissem os diferentes tipos de regras, de leis estabelecidas para o comportamento dos fiéis. Nesse sentido, nós percebemos que, na Idade Média, o cristianismo garantia um sentimento de coletividade a toda a Europa. Todos pertenciam a uma mesma cultura que era marcada por essa presença maciça do cristianismo. É interessante que vários tipos de manifestação cultural acabavam por afirmar essa visão. Era o caso do teatro. Lá no ensino médio ainda, vocês estudarão algumas peças teatrais religiosas que tratavam de temas cristãos e, inclusive, do comportamento desses cristãos em relação a essas regras. É o caso, por exemplo, do Alto da Barca do Inferno, de um importante escritor e dramaturgo português chamado Gil Vicente. Há aqui uma imagem muito interessante na página 179 que demonstra como era representado o inferno. Isso consta em um livro do século XV, também de um importante teólogo, de um escritor da Igreja Católica que foi depois canonizado, que se tornou santo, chamado Santo Agostinho, né? Ou Agostinho de Hipona, né? Importantíssimo na consolidação de certas concepções que pautaram a doutrina da igreja durante o período da Idade Média. Além disso, a igreja possuía também um enorme poder político. Como eu já disse na aula sobre o clero, eles possuíam 1/3 de todo o território da Europa, posses, tinham também bens, um acúmulo de tributos enormes. E ainda existia uma outra questão que era extremamente importante.
os padres tinham que seguir o celibato. Assim, quando eles acumulavam riquezas muito grandes e morriam, eles não deixavam um testamento, uma herança para os seus herdeiros, porque não podiam ter filhos. E esses bens acabavam por serem incorporados também pela Igreja Católica, algo que contribuiu também para o enriquecimento dessa instituição durante a Idade Média. Havia, entretanto, uma camada social que ela acabava ficando um pouco fora dessas ordens. Quem era essa camada social? Era a camada dos excluídos, ou seja, dos marginalizados. De onde vem esse termo? Aqueles que vivem à margem da sociedade, que não se encaixam nas funções que são consideradas como normais ao funcionamento de um determinado tipo de sistema. Esses excluídos eram geralmente homens do campo, os servos, que por algum motivo transgrediam as regras ou da igreja ou dos senhores feudais. A ele era exigido que saíssem dos feudos. Muitas vezes eles eram marcados com ferro, recebiam castigos corporais para que aquilo acabasse estigmatizando eles, criando um símbolo neles para que eles não pudessem se fixar em feudo nenhum. E eles viviam nas terras comunais e nas florestas. Outro tipo também social que acabava sofrendo essa exclusão eram os chamados leprosos. A lepra é uma doença muito séria, né, que acaba criando uma série de complicações dermatológicas. Aos poucos ela vai debilitando uma série de sistemas do organismo e colaborando para que o sujeito morra aos poucos. A lepra era considerada como uma falta de bênção ou presença de Deus na vida de um determinado fiel. E geralmente ele era exigido que o leproso saísse do feudo e ele também tinha que viver peregrinando nas diferentes regiões das terras comunais. Ele era lançado à própria sorte. Pessoal, nesse sentido, embora exista essa concepção maniqueísta da igreja e toda essa situação, práticas religiosas que destoavam do cristianismo não deixaram de existir na Europa, apesar de serem exercidas por grupos pequenos, como era o caso dos judeus que viviam em algumas regiões que lhes era permitido permanecerem, como era o caso de Gênova e Veneza na Península Itálica. Nesse sentido, há muitas relações com esses grupos sociais que tinham outras práticas religiosas e o imaginário medieval no que tange a representação deles. Muitos eram representados como o quê? Como bruxos, como bruxas, e existia inclusive, e nós ainda estudaremos mais especificamente, um órgão da igreja que era responsável por perseguir qualquer sujeito que destoasse das regras de culto ao cristianismo e passasse a adorar dentro do território europeu outros deuses. Estou falando da Santa Inquisição, que julgava o sujeito, o acusando, né, e ao mesmo tempo não permitindo que ele tivesse uma chance de defesa, né, muito grande. Geralmente, esses sujeitos eram levados a castigos públicos, muitos queimavam, ardiam, eram executados em fogueiras. Tá? Aqui, pessoal, há uma ilustração medieval sobre bruxaria, na página 180, que demonstra como essas culturas e esses sujeitos que eram vinculados a outras religiões eram tratados como homens vinculados ao diabo, bruxas, bruxos e assim por diante. Assim também se dava com muitos homens que não tentavam calcar as suas explicações de fenômenos da realidade apenas por meio das regras da igreja, mas procuravam também uma observação e a demonstração por meio de hipóteses. Ou seja, lá na Idade Média já há um resquício do início do surgimento do pensamento científico. Entretanto, esses sujeitos eles eram também perseguidos. Nós veremos mais tarde no Renascimento Cultural como esse conflito entre esses intelectuais da igreja acabou mesmo por levar vários sujeitos a terem que renunciar às suas próprias ideias. Tá? Aqui um interessante sermão de um bispo de Braga, que é uma cidade em Portugal, do século VI, sobre as supostas bruxarias cometidas por esses sujeitos. Olhem só. Pois acender velas junto às pedras, às árvores, às fontes e nas encruzilhadas,
Que coisa é senão culto ao diabo? Os atos de adivinhação e agouros e a celebração do dia dos ídolos. Que coisa é senão culto ao diabo? Enfeitar mesas e colocar ramos de louro, prestar atenção ao pé que se usa, jogar grão e vinho no fogo sobre um tronco e jogar pão nas fontes. Que coisa é senão culto ao diabo? Que as mulheres invoquem Minerva, que é a deusa Atena na Grécia, Minerva na cultura romana, enquanto tecem, que escolham o dia de Vênus, que é Afrodite na cultura grega, para seus casamentos, e que prestem atenção ao dia que se põem a caminho, que coisa senão culto ao diabo. Feitiçar ervas para encantamento e invocar os nomes dos demônios ao fazê-lo. Que coisa senão culto ao diabo. Então veja, tudo que era religião anterior ao cristianismo passou a ser tratado como algo relacionado ao demônio, tudo bem? E ocorreram perseguições muito grandes a sujeitos que tinham práticas culturais distintas àquela estabelecida oficialmente pela Igreja e nos diferentes reinos e territórios da Europa, principalmente nos feudos. Uma outra questão que é importante também tratar, e que eu vou ler esse trecho na apostila porque é importante, é sobre o papel da mulher durante a Idade Média. Olhem só o que a apostila de vocês diz sobre esse tema. Na Idade Média, as mulheres eram consideradas seres inferiores, estavam sujeitas à autoridade masculina do pai, do marido, dos irmãos, no caso de ausência de um dos dois anteriores. Dificilmente tinham condições de escolher seu noivo ou de se impor no casamento. Então, todos os casamentos, que era uma liturgia, ainda é, da Igreja Católica, não eram um ato de autonomia da vontade da mulher e do homem, mas eram arranjados pelos próprios pais. E não só dentro da nobreza, mas em todas as camadas sociais. O casamento não era um ato de liberdade, era um ato de escolha da família. Tanto que nós veremos que esse tema passará a ser abordado nas obras do Renascimento, que vai ser um movimento que contesta alguns valores da Idade Média. Por exemplo, Romeu e Julieta, que era exatamente o casamento entre membros de duas famílias que eram inimigas em Veneza, né? Parte dessa condição de suposta inferioridade era baseada em valores religiosos que ora se comparavam com a Virgem Maria, ora com a Eva bíblica, continuadoras de uma tradição de sedução maligna e estímulo ao pecado e que, portanto, precisavam ser mantidas sob controle religioso. As mulheres passaram a ser símbolo do quê durante a Idade Média? Passaram a ser símbolo das mães, daquelas que iriam postular outros fiéis à igreja, tá? Então, era essa a visão, uma visão que tratava, infelizmente, as mulheres com certa inferioridade, em que pese a igreja também, por meio do culto a Maria, fazer um papel de exaltação à mulher. Então era uma postura um tanto quanto ambivalente, como quase tudo no mundo, né? Uma postura, a igreja é uma instituição que vive há milhares de séculos no mundo e ela é guiada por homens. Então, óbvio que ela é sujeita a falhas. Inclusive, isso é um tema muito interessante do que diz respeito à Idade Média. Até muito pouco tempo atrás, existia uma regra na igreja, nós chamamos dessas regras da igreja de dogmas, né? Princípios da igreja, da infalibilidade do Papa. Ou seja, o Papa é alguém que não falha, é um homem que está na cadeira de São Pedro e todas as postulações dele vêm direto de Deus, então por isso mesmo ele não é passível de cometer erros. Essa visão foi revista só no século XX pela igreja. Aí, dali por diante, passou-se a entender que não, a igreja era sim passível de erros, inclusive ocorrendo depois de quase 400 anos, alguns pedidos de desculpa da igreja para com a memória de alguns intelectuais, como foi o caso do Galileu Galilei, que foi perseguido porque postulou a ideia do sistema geocêntrico, ou seja, de que a Terra estava no centro de um sistema no qual no sistema geocêntrico não, no sistema heliocêntrico, é o contrário. O sistema geocêntrico era o sistema defendido pela igreja. O Galileu Galilei passa a defender o quê? Que o Sol estava no centro do universo e que a Terra girava em torno dele e também do seu próprio eixo.
o movimento de translação e de rotação. Essa ideia que foi defendida era combatida pela igreja e mais tarde ela foi demonstrada como correta, né? E, inclusive, a igreja, muitos membros do clero postulavam a concepção de que a Terra era plana, algumas ideias que não condizem com o nosso conhecimento científico atual e nem mesmo com o do século XVI, devido às observações já científicas de alguns pensadores. A igreja veio mais tarde, publicamente, se escusar dessa postura tomada 400 anos antes pela instituição. Então, pessoal, é essa a minha explicação. Eu espero ter atingido vocês da melhor forma possível. Nós ainda teremos nossa aula online e vocês terão condição de tirar dúvidas sobre o módulo 5. Agora que nós o já terminamos, eu peço a vocês que concluam os exercícios desse módulo, como já devem ter feito devido às atividades que eu tinha passado, para que nós possamos corrigi-los na próxima aula e tirar também as dúvidas de vocês. Agradeço a presença de todos, espero que vocês estejam bem e podem contar comigo no que for necessário. Uma boa tarde ou um bom dia.